A dor é um problema central em pacientes com doença avançada, especialmente em pacientes em cuidados paliativos. E apesar de tudo, de todos os problemas e danos que ela causa aos pacientes, ela ainda é subtratada. Não só no nosso país, como em todo o nosso continente da América Latina. Isso está relacionado com mitos, incompreensões, mal entendidos e falta de informação. E eu gostaria hoje de poder falar exatamente sobre isso, sobre esses mitos que envolvem especialmente os analgésicos fortes, como os opioides, para o controle da dor. Isso baseado não só em pesquisas clínicas, mas na nossa experiência de muitos anos tratando os pacientes com dor. Há uma questão cultural em relação aos pacientes que sentem dor. Muitos acreditam que eles precisam mesmo passar por isso e sentir dor porque têm uma doença avançada. Mas não é assim. Você não precisa sentir dor, principalmente uma dor moderada forte. Nós temos analgésicos que são fundamentais para tratar isso, como os opioides. A maioria das pessoas conhece como opioide a morfina, mas nós temos muitos outros opioides no Brasil. Nós temos, por exemplo, o tramadol, a codeína, a buprenorfina, a oxicodona, o fentanil e a metadona. Vamos para o mito número 1. Os opioides não são tão efetivos pela via oral. É melhor tomar injeções. As pessoas acreditam nisso. E na verdade não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde recomenda a via oral como a principal via de administração. Ao invés de você tomar injeção, você vai tomar o seu comprimido em casa, no seu conforto, naturalmente prescrito pelo seu médico. Um segundo mito é que as pessoas acreditam que depois que começam uma terapia com opioide, eles acham que se não funcionar logo, tem que trocar a medicação. E na verdade não é assim. Você tem que ter um pouco de paciência, porque o seu médico vai prescrever a medicação lentamente. Ele vai aumentar a dose devagarinho, até para que você possa se adaptar aos efeitos adversos que possam vir, como por exemplo náuseas. Então, é uma questão de tempo, de adaptação e no final você tem o efeito analgésico desejado. Um outro mito é que se o paciente começa a tomar um opioide e não funciona, ele não vai conseguir tomar outro. Não é assim. Uma intolerância a um opioide não exclui o uso de outro. Existe algo que nós chamamos de rotação que melhora o tratamento. Então você pode perfeitamente trocar de medicação e ter o efeito desejado. Um quarto mito é que o paciente sempre vai precisar de doses maiores de opioides porque ele desenvolve resistência. Não é verdade. Ele pode ficar com a mesma dose durante semanas e até meses, estável, com controle da dor. É claro que em algumas vezes isso pode mudar. Ele pode ter um avanço da doença ou alguma outra causa que piore a dor, aí sim, a dose tem que ser ajustada. A lista de mitos é grande. Vamos ao mito número 5. Os opioides sempre causam parada ou depressão respiratória. Isso não é esperado em pacientes com dor moderada forte, principalmente quando utilizam a via oral. A dor, ele é o próprio antídoto da depressão respiratória. E vale a pena lembrar que em pacientes com falta de ar na fase final da vida, nós usamos os opioides para melhorar a falta de ar. Isso dá uma tranquilidade, um conforto e melhora a vida desses pacientes nesse momento. Muitos acreditam que o uso progressivo de opioides encurta a vida. Isso é um equívoco. As pessoas que estão envolvidas com o tratamento da dor, os profissionais que lidam com esses pacientes todos os dias, podem atestar que o tratamento efetivo de uma dor pode melhorar e prolongar a vida ao invés de encurtá-la. Mito número 7. A morfina e os opioides potentes são utilizados como último recurso. Não posso concordar. A morfina ou mesmo os outros opioides potentes, eles podem ser utilizados em qualquer momento da doença. Ou em outras situações que não são ameaçadoras à vida, como por exemplo, em dores intensas, como uma passagem no cálculo renal, uma dor pós-operatória ou uma lombalgia. Uma dúvida muito importante é se os opioides sempre causam vício. Na verdade, as pessoas todas temem o vício, não só pacientes. Isso é muito forte também na equipe de saúde, médicos e profissionais em geral. O que a gente pode falar em relação a isso é que quando há indicação adequada, quando você tem uma estratificação do risco, ou seja, você sabe quais os pacientes de risco, e quando você monitora esses pacientes adequadamente, a ocorrência de vício é muito baixa. E nos pacientes na fase final da vida, é praticamente inexistente o vício.
Como mensagem final, eu gostaria de dizer que os opioides são extremamente importantes para pacientes em cuidados paliativos. Discutir com seu médico, tirar suas dúvidas, esclarecer preconceitos pode fazer uma enorme diferença, tanto na redução da dor quanto na melhora da sua qualidade de vida.